Como estão, queridos da Igreja Batista da Freguesia? Hoje, oração e ação, nesta quarta-feira, com o estudo bíblico no capítulo 8 ainda do Evangelho de João. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas tão boas. Hoje eu tive a oportunidade de fazer 2 discipulados à distância, em vídeo, com pessoas que estão procurando fazer a vontade de Deus, com uma jovem, Fabrícia, que aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, e nós estamos com muita alegria fazendo esses discipulados. Eu peço que toda a Igreja Batista da Freguesia ore pelo Marcelo, ore pela Fabrícia, que seja uma bênção na vida deles esse processo de discipulado. Quero que vocês saibam que essas programações, essas mensagens são para a Igreja Batista da Freguesia, mas também para todos os amigos que quiserem assistir, que quiserem estar em comunhão com a Palavra de Deus. Todos esses amigos queridos são muito bem-vindos. Queria eu conhecê-los pessoalmente a todos, mas são muitos. Hoje tive notícia de pessoas lá de São Gonçalo que têm assistido e têm ficado felizes. Alguns queridos dos Estados Unidos têm nos assistido e estado felizes também. Que Deus abençoe vocês, abençoe suas famílias, que seja uma bênção. Lembre-se que nós temos o nosso oração e ação todos os dias de terça a sexta às 19h30, sendo que na quarta, como hoje, o foco é o estudo bíblico expositivo. Na quinta-feira, a mensagem é trazida pelos jovens da nossa igreja, e na sexta-feira nós temos Oração e Ação Kids, que é uma programação especial para as crianças. No domingo, às 9 horas da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical com estudo da Bíblia pelo Zoom, e temos o culto matinal às 10h30 e o culto em família às 19h30, tudo isso no domingo. E você é sempre muito bem-vindo. Quero sugerir a você e pedir a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, isso certamente será bom, nos ajudará no relacionamento com o YouTube. Dê o seu like. Ok? Se inscrevendo será ótimo, será uma bênção. Se você tiver sugestões, pode fazê-lo também. Você pode fazer contato conosco, sugerir, trazer opiniões, serão todas bem-vindas e respeitadas. Vamos ver quais são os pedidos de oração. Quero comentar com vocês, nós estaremos orando hoje, a pedido do André e da Ellen, nós continuaremos orando pela Cíntia, que Deus abençoe a vida, a fé e a família da Cíntia. Vamos continuar orando pelo Vanilton. Vanilton está se recuperando do Covid-19, orar por ele. Vamos estar orando pelo Marcelo, na restauração da sua vida, na sua vida em família também. Orando pelo Alexandre, pela Genina, orando pela Sandra, amiga da Priscila, pela saúde da Sandra. Vamos estar orando pelo Érico, irmão nosso que congrega numa igreja lá em Belford Roxo, está se recuperando na sua saúde, orar. Vamos orar pelos tios da Rose. A Rose pede que façamos contato com ela para doação de sangue para os seus tios. Se você é doador, se você se dispõe a doar, faça contato conosco, nós passaremos você para a Rose, porque o hospital em que eles estão sendo cuidados pede que vocês façam doação de sangue. Nós estamos à disposição para isso. Ela se dispõe inclusive para veículo para levá-los lá, se não puderem ir. O telefone da Rose é o 972-802817. A doação será para a Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo, em Campo Grande. Vamos orar então, vamos pedir a Deus por essas mensagens que nós traremos hoje, tá bom? Vamos orar. Deus de amor, muito obrigado pelo teu amor por nós, Senhor. Peço que o Senhor abençoe a essas pessoas todas que aqui colocaram os seus pedidos, como também aquelas que trouxeram as suas gratidões, Pai. Senhor Deus, me abençoa quando hoje vou estudar com esse povo querido a tua palavra, Pai.
Unge-me com teu Santo Espírito, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, abra lá. No capítulo 8, nós vamos terminar o capítulo 8 hoje de João. Ok? João 8, do 51 ao 59. Esses estudos que estamos fazendo em sequência, vamos estudar todo o Evangelho de João, eles estão sendo feitos de forma simples, sem a preocupação de grande erudição, de uma teologia complicada, mas apenas o suficiente para que nós possamos compreender bem a palavra de Deus, possamos entender bem qual é a mensagem que está implícita, ou de forma muito clara, ou implícita em cada um desses textos. Nós vamos ler então agora João 8, de 51 a 59. Ok? Vamos lá. Palavras de Jesus, Jesus respondendo a uma multidão de líderes judeus, uma multidão de povo também judaico daquele primeiro século. Muitos criam, mas a maioria não cria nele. Ele está mostrando o seu ministério, a sua missão salvífica, mostrando quem ele é. E aí acontece isso. Versículo 51 do capítulo 8 de João. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente, diz Jesus. E disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Muito bem. Temos aí uma dinâmica tensa entre a mensagem do Evangelho que chega com Jesus e aquele judaísmo empedernido daqueles homens daquele lugar. Estavam presos à lei, não compreendiam a graça, embora no Velho Testamento eles tenham tido tantos apontamentos para o Messias que viria, mas ainda assim eles não compreendiam, muito pelo contrário, até lutavam contra Jesus e contra o Evangelho. Vamos versículo a versículo. Versículo 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então, guardar a palavra de Deus é muito mais do que apenas conhecer o texto da Bíblia. Guardar a palavra implica conhecimento, relacionamento, obediência à palavra de Deus. Muitas vezes há pessoas que conhecem a palavra de Deus de forma intelectual, mas eles não aplicam aquelas verdades às suas próprias vidas. Eu me lembro, vocês, alguns bem mais velhos aí, devem lembrar, houve uma época em que um desses programas de televisão, que eram famosos há anos atrás, com perguntas e respostas, pessoas iam aos programas responder sobre determinados assuntos. E um indivíduo que se dizia pastor, ele
ele foi a um desses programas e respondia sobre a Bíblia. Aquele homem conhecia absolutamente tudo sobre o texto bíblico. Era impressionante. O nome do programa era O Céu é o Limite. Quem apresentava era um homem chamado J. Silvestre. Mas aquele homem sabia a Bíblia praticamente de cor, era impressionante. Embora conhecesse a Bíblia de forma tão pormenorizada, tão decorada, aquele homem terminou seus dias sendo alguém que apostatou da fé cristã, que tomou iniciativas que envergonharam aqueles que viam nele alguém que seguia a palavra de Deus, que conhecia a palavra e seguiria a palavra. E não fez assim. Ele conheceu intelectualmente. Então, importa que você conheça a Bíblia, sim, é verdade, conheça a palavra de Deus, mas mais importante do que isso é que você viva a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Isso sim transformará a sua existência, o seu dia a dia, o seu cotidiano familiar. Conhecer a verdade e viver a verdade. Agora, versículo 52. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Muito bem, aqueles homens não conseguiam enxergar aquilo que Jesus dizia de forma espiritual. Eles enxergavam literalmente, apenas literalmente. Claro que quando Jesus diz que quem guardar a sua palavra não verá a morte eternamente, ele não estava se referindo a essa morte física, desse corpo físico. Esse corpo físico, ele vai terminar, ele vai envelhecer, aliás, já está envelhecendo, vai acabar, mas a alma, ela subsiste para sempre. A nossa alma não morre, ela estará viva eternamente. A questão é, ela estará viva eternamente com Deus no céu, ou essa alma estará viva eternamente longe de Deus no inferno? Duro isso, mas é a pura realidade. Quem viver a palavra de Deus, quem obedecer a Deus, consequentemente se arrepender dos seus pecados, consequentemente crer em Jesus, porque Jesus é a própria palavra, é o próprio Evangelho, esse viverá eternamente com Deus. Muito bem, versículo 53, eles então começaram a perguntar: és maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram, quem, pois, te fazes ser? Muito bem, Abraão foi um nome extremamente importante na história do povo judeu, é considerado o pai do povo judeu, ok? Mas Abraão morreu e Jesus morreu e ressuscitou. Abraão não ressuscitou. Abraão não salvou o mundo. Se Abraão é o pai do povo hebreu, Jesus é o salvador de todo o povo que nele crê como Senhor e Salvador da sua vida. É interessante, eu quero convidar você a que nós leiamos o que está posto em Hebreus 12, 2, mais para o finzinho da Bíblia. Hebreus 12, 2. Vamos lá? Que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus é o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. O Senhor Jesus, ele renunciou às prerrogativas da divindade, à glória da divindade, se fez homem e foi até a cruz para nos salvar. Logo, embora Abraão seja uma figura memorável da história bíblica e da história do povo hebreu, Jesus
logicamente, é o grande Salvador, sem dúvida alguma. Vamos ler então agora o número 54, versículo 54 de João 8. Respondeu-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Jesus nunca buscou a sua glória. Jesus teve o cuidado de jamais tentar usurpar a posição de proeminência de Deus na sua relação com o Pai. Então, Jesus não buscou glória própria, ele buscou obedecer o Pai em toda a sua missão. Eu quero convidar vocês também agora para vir comigo a Filipenses 2, versículos 5 a 11. Abra lá comigo, Filipenses 2, versículos 5 a 11. E nós vamos ver uma descrição forte, linda, maravilhosa, que nos enche de segurança na vida eterna, do quanto Jesus deixou para trás para estar conosco em carne e osso para nos salvar. Então, Filipenses 2, do versículo 15 ao versículo 11, diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, assumiu forma, substância humana, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e olha, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que coisa maravilhosa! Quanto amor Jesus teve e tem por nós, deixando a glória para se fazer homem, carne e osso como eu e você, uma vergonha para a sua divindade, mas ele fez isso por amor a nós. Vamos voltar para João 8, volte agora, e vamos ler o versículo 55. Entretanto, Jesus falando, vós não o tendes conhecido. Jesus dizendo àqueles homens, vocês leem tanto aí o Velho Testamento, citam tantos profetas, mas vocês não conhecem meu Pai, vocês não conhecem a Deus, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, eu serei como vós, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Jesus aqui fala que conhece a Deus e guarda a sua palavra. Talvez essa seja uma ótima indicação sobre como nós devemos lidar com Deus, conhecê-lo e guardar a sua palavra. Conhecer a Deus e guardar a sua palavra significa ter um relacionamento com Deus. Na realidade, Jesus veio ao mundo e ele queria nos salvar e se relacionar conosco. Você já pensou que Jesus Cristo quer se relacionar com você, que Deus Pai quer se relacionar com você, que o Espírito Santo de Deus quer se relacionar com você? Não é apenas uma visão poética, cósmica, distante, mas eles querem se relacionar com você. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita dentro de nós e o Espírito testifica com o nosso Espírito, há um relacionamento, que Jesus quis tanto se relacionar conosco que abandonou a glória divina e veio ao mundo em carne e osso. Que Deus quer se relacionar conosco através da sua palavra, Ele fala conosco através das nossas orações, Ele nos ouve. Se relacione com Deus, siga o exemplo de Jesus. Versículo agora 56, que diz assim,
Jesus falando àqueles homens: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Abraão viveu muitíssimos anos antes da vinda de Cristo, mas ele viu ou anteviu a vinda de Jesus pela fé. Ele anteviu a vinda de Jesus pela visão profética. Embora ele não tenha sido contemporâneo, ele viu e ele se regozijou pela fé e pela profecia. E às vezes eu fico pensando também, nós temos algumas informações sobre o céu. Nós sabemos que aquilo que é mal não chega no céu. O céu é tudo de bom. Mas quem sabe aquilo que é bom pode ser percebido por aqueles que estão no céu. Notícia boa talvez chegue, é provável, né? Nós não temos uma demonstração clara sobre isso. Eu imagino a alegria de Abraão, se havia essa possibilidade ali de informar, e era coisa boa, que Jesus finalmente havia vindo ao mundo para salvar toda a raça humana, todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Certamente, tendo acontecido isso, como diz aqui o texto, viu-o e regozijou-se. 57, versículo 57 do capítulo 8 de João, diz o texto: perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Novamente, aqueles judeus só entenderam tudo literalmente. Quando Jesus disse que viu Abraão, que sabia de Abraão, eles pensaram: você não pode ser contemporâneo de Abraão? Abraão viveu há milhares de anos, você não tem nem 50. Eu fiquei pensando também como deve ter sido dura a vida de Jesus, porque nós sabemos que nesse momento aqui, Jesus tem 30 e alguma coisinha, 31, 32, 33, 30, por ali. E eles já começavam a ter dúvidas se ele já não teria 50. Jesus teve uma vida dura, difícil, para estar apresentando o Evangelho para nos salvar. Mas eles ficaram novamente entendendo aquela situação de forma literal. Versículo 58, respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão, eu sou, é a expressão ego eimi, na língua original em que foi escrito o Novo Testamento. A expressão ego eimi é um eu sou, que não é um eu sou originado em algo criado, mas é o eu sou, sempre fui, é o eu sou para sempre, sempre existi. Foi o que Jesus disse: olha, eu vim muito antes de Abraão, eu vim da eternidade. Mas eles só compreenderam as coisas ali de forma literal. Fechada essa questão, aqueles homens se sentiram muito ofendidos. Abraão era uma figura muito notável da história do povo judeu, e eles não conseguiam entender que Jesus sequer se comparasse com Abraão, mas mais ainda do que Jesus mostrasse que ele estava muito acima de Abraão na importância sobre o povo de Deus. O versículo 59 nos diz então que eles pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Às vezes os homens fazem isso. Às vezes, quando as pessoas não entendem determinadas coisas, acabam se pondo contra elas. O incompreensível muitas vezes parece uma ameaça, enquanto que na realidade Jesus estava apresentando a solução eterna para as suas vidas. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Não era o momento ainda de Jesus ter aquele confronto. Jesus não poderia morrer naquele momento apedrejado ou em qualquer outro momento que antecedesse o momento da cruz. Foi na cruz que Jesus pagou o preço dos seus pecados e dos meus pecados. Não era tempo, e Jesus se retirou dali, e aqueles homens então
ficaram atônitos diante da sua saída. Na próxima semana, nós vamos estar estudando o início já do capítulo 9, João 9, de 1 até o versículo 12. E certamente vai ser muito bom. Amanhã nós vamos ter o Oração e Ação, às 19 horas, trazido pelos jovens da nossa igreja. Vamos orar por aqueles pedidos que nos foram apresentados, vamos orar também por aqueles que são mais vulneráveis na nossa sociedade, vamos orar pelos profissionais de saúde e vamos orar pelas nossas autoridades. Feche seus olhos agora, você deve ouvir muitos sons de vez em quando, lembre que nós estamos gravando nas nossas residências, mas fazemos com muito carinho, com muito amor para vocês nesse tempo de pandemia. Nós estamos fazendo como é possível fazer o melhor possível. Mas eu agradeço muito a sua audiência e também que isso seja bênção no seu coração. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Eu quero suplicar que o Senhor abençoe todos esses que aqui colocaram os seus pedidos, Senhor, que eles possam ser atendidos na medida da tua vontade soberana, da tua misericórdia perfeita, Senhor. Abençoa os pedidos colocados, recebe, Senhor, aqueles que agradecem também. Muitos têm sido curados e isso é algo maravilhoso e nós suplicamos proteção com relação a essa doença, dessa pandemia e que esse tempo se abrevie, Senhor, eu te peço. Dá-nos sabedoria, Pai, sobre como agir. Pai de amor, eu quero suplicar, Senhor, as tuas bênçãos sobre os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, enfermeiras, atendentes, técnicos, prestadores de serviço nos hospitais, tantas pessoas, fisioterapeutas, intensivistas, tantos. Guarda-os e guarda as suas famílias também, eu te peço. Pai, eu te faço um pedido de todo o coração. Senhor, tem misericórdia dos dirigentes da nossa pátria, das autoridades, Senhor. Ó Deus, que eles possam ser supridos de sabedoria. Senhor, abençoa aqueles que são bons. A Bíblia nos ensina que, embora nós não consigamos ver realmente a profundidade das pessoas, o Senhor é aquele que vê o coração. Eu quero te suplicar aos bons, Senhor, dispensa teu cuidado, tua proteção, coragem, sabedoria, Senhor, vitória. Eu quero suplicar que o Senhor transforme o coração dos maus, que eles possam voltar atrás e se tornar pessoas justas, arrependidas, Pai. Mas se isso não for aceito, Senhor, retira-os, eu te suplico. Senhor Deus, limpa, Senhor, este grupo de dirigentes que são corruptos, que nós possamos experimentar, Senhor, dias melhores. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, tenham uma ótima noite, que seja, Senhor, uma noite de paz na vida de todos vocês. Aqui, Rogério Belan, pastor da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador, me despeço de você, vamos nos ver amanhã, às 19h30. Até lá.